na aula da semana passada, tá? Aliás, retrasada, a gente estava estudando ali a questão da biodiversidade, né? Falou um pouquinho sobre a principal teoria científica aí com relação à origem da vida, depois falou sobre a biodiversidade, né? Entendendo a biodiversidade, então, né? Como não somente as diversas formas aí de vida existentes, mas que ela passa por alguns pontos importantes, né? Como a diversidade dos ambientes, a diversidade genética, né, dentro das espécies e a diversidade das espécies propriamente dita, né? Por exemplo, posso ter um gato, um cachorro, um coelho, né? Dentro da espécie eu posso ter lá o cachorro pelagem branca, pelagem preta, pelagem curta, pelagem, né, um pouco maior. Então, tudo isso aí favorece, né? Só que esses seres vivos eles são feitos de células, né? Será que o professor se refere a esse celular, no modelo mais antigo ali? Não, tá? Eu me refiro às unidades funcionais aí do nosso corpo, tá? E daquilo que compõe todos os seres vivos. Só que as células, elas ficaram, né? Elas não eram conhecidas, vamos dizer assim, até 1665, quando esse cara aqui, ó, o Robert Hooke, tá? Foi o primeiro cara aí que observou células mortas de uma planta chamada cortiça, tá? Então ele fez essa observação, né, entendendo a palavra célula como um espaço, né, uma lacuna, um espaço vazio, né, uma pequena cavidade ali, né. Então, esse foi o primeiro cara, né, a observar essas células, né. E aí, posteriormente, teve outros autores, né, quando o professor fala autores, são cientistas, escritores, né, pesquisadores do tema, que desenvolveram uma teoria que se chama aí teoria celular. E essa teoria celular, ela se baseia em três pontos, tá? Principais. Que é o quê? Primeiro ponto, ó, todos os seres vivos eles são formados por células, né? Seja por uma célula, né, ou por várias células, mas todos os seres vivos eles têm que ser formados por células, né? E essas células elas são as unidades funcionais, né, desses seres vivos, ou seja, elas conseguem se manter vivas, né? Vamos supor, uma célula consegue ser viva sozinha, individualmente, né? Mas no nosso organismo, por exemplo, né? Além da célula ser viva individualmente, né? Ela compõe algo maior que é o nosso organismo. No final, o organismo é feito, né? De células aí. Então, elas são unidades fisiológicas e funcionais, por quê? Porque elas são as menores unidades aí, vamos dizer assim, da matéria, né, das coisas que existem aí que pode ter a vida, tá? Então, por isso que elas são funcionais e são unidades fisiológicas e funcionais. E, além disso, essa teoria ainda diz o quê? Que toda célula, tá, ela só se origina de uma célula pré-existente. Então, essas células, elas têm que se dividir, elas têm que se multiplicar, né? Ela não vai surgir do nada, tá? Ela tem que surgir de uma outra célula que já existia previamente, que existia antes dela, certo? Então, para resumir essa teoria celular, né, a gente pode dizer o quê? Que ela afirma que as células são unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos, né, e que elas se originam apenas de uma outra célula que já é pré-existente, ou seja, que existia antes dela, tá? Ela não surge do nada, ela não vem do nada, certo? Aquilo que o professor falou antes para vocês, tá? Então, existem organismos que eles vão possuir várias células, né? Por exemplo, que é um cachorro, né? Os psitacídeos aqui nessas aves, por exemplo, né? Um roedor aqui, né? Esses animais aqui, eles são pluricelulares, é aquilo que a gente chama de pluricelulares, tá? Por quê? Porque eles têm milhões de células, assim como o ser humano, né? Que vai ter ali na casa de 100 trilhões de células. Então, são muitas e muitas células aí compondo, né, esses organismos e compondo o nosso organismo. Em contrapartida, existem outros organismos, tá, que uma célula é tudo que eles são, certo? Né, como, por exemplo, as bactérias. Então, elas podem viver, né, mais solitárias, podem viver agrupadas em colônias, né, mas uma célula é um indivíduo, tá, para a bactéria. E é por isso que elas são extremamente pequenas, né, por isso que a olho nu a gente não consegue ver, tá? Por isso que a gente não consegue ver essas bactérias aí a olho nu.
Quando eu penso na anatomia básica, né, de uma célula, então eu posso ter, né, a célula animal, a célula vegetal também, né? E a gente às vezes ouve falar que a célula tem três partes principais, né? Que seria o quê? Seria a membrana, né? A membrana plasmática, seria o citoplasma, né? Essa parte aqui, ó, que está mais no interior da célula, meio gelatinosa, né? Que abriga organelas e tal, né? A membrana delimitando, né, a questão da célula e tudo mais, e o núcleo, né? É, na verdade, assim, existem, quando eu penso nas células, existe uma diferença grande entre a célula animal, né? E a célula, por exemplo, das bactérias, né? Então, a nossa célula, que é uma célula animal, ela vai ter uma região que se chama núcleo, né? Que tem membranas, onde ela vai armazenar ali o seu material genético, né? Também tem material genético aqui nessa outra organela, chamada mitocôndria, mas aqui depois o professor comenta. Mas vai armazenar aqui ó, um material genético, que é a herança lá que veio dos nossos pais, né? Da nossa mãe, e que vai fazer a gente ter as nossas características, tipo ter o olho castanho, né, o cabelo preto, enfim, características genéticas aí. E esse material fica aqui, ó, no núcleo. Em contrapartida, lá numa célula da bactéria, o DNA dela, né, esse material genético fica espalhado por aqui, ó, por todo esse espaço aqui. Então ela é diferente, a gente chama a célula bacteriana de procarionte, né? E a nossa célula, né, ou célula dos animais, a gente chama de eucarionte, né? Justamente por conta disso aqui, né? Então, existem compartimentos aí onde o DNA vai ficar então no núcleo ali envolto por membranas, tá? Mas de uma maneira geral, existem várias organelas dentro dessa célula, tá? Então, cada uma delas vai ter uma função. Assim como os órgãos do nosso corpo têm uma função específica, né? O coração tem que fazer movimentos de contração ali, relaxamento, né? No popular, ele tem que bater para que o sangue possa circular no nosso corpo, né? Então, cada organela que está aqui dentro também vai realizar funções para que essa célula se mantenha viva, né? Então, por exemplo, eu vou ter aqui ó, a membrana, né? A membrana celular. Então, essa membrana, por exemplo, vai delimitar o tamanho da célula, né? Ela vai impedir a entrada de algumas substâncias aqui e favorecer a entrada de outras, ela vai favorecer a retirada de substâncias, né, dentro da célula, ela vai impedir que algumas substâncias que são importantes, né, aqui dentro saiam. Então, cada parte aqui tem a sua importância, né? Eu tenho o citoplasma, né, que vai armazenar alguns nutrientes ali para as organelas utilizar, né? Ele é uma substância meio gelatinosa, vai permitir que essas organelas fiquem aqui, ó, né, então no citoplasma, né? Eu tenho aqui, por exemplo, as mitocôndrias, que tem um DNA especial lá, né, que é de herança materna, que vem só da nossa mãe, que são responsáveis, por exemplo, pela produção de energia, para que a gente possa ir, né, elas utilizam açúcar, né, para produzir energia, e aí para que a gente possa falar, correr, gritar, enfim, se manter vivos, né? Tem organelas aqui relacionadas à questão da divisão aí celular, né? Lembro que as células elas têm que se dividir lá, né? Porque uma só surge de outra pré-existente, né? Organelas que armazenam, né, substâncias aí, secretam substâncias, organelas aí responsáveis pela questão da síntese de proteínas, né, de uma maneira geral, no caso aqui dos ribossomos, né? Então, cada organela, né, de gestão celular, cada organela ela vai ser responsável por realizar uma função para que a célula se mantenha viva, né? Essa célula aqui, ela tá desenhada aqui uma estrutura chamada parede celular, que na verdade a célula animal não tem, tá? A parede celular. Isso é característico de células de plantas, né? Que o professor vai mostrar para vocês aqui, né? Enquanto a célula animal ela não tem uma parede, né, celular, uma estrutura um pouco mais reforçada, a célula vegetal ela tem uma estrutura que deixa ela um pouco mais forte, ela tem uma parede aqui, né? Composta aí principalmente por celulose, né? Então as plantas têm isso. E essa celulose, por exemplo, aí que é usada, celulose, hemicelulose, né? Elas são usadas aí na produção do papel, né? Então podemos dizer aí que o papel é como se fosse o açúcar aí da madeira, né? A celulose é um tipo de açúcar, né? É um açúcar bem grande, né? Então ele forma essa estrutura aqui que dá uma força, vamos dizer assim, né,
para essa parede aqui, né? Então, para a estrutura dessa célula. Além disso, né, uma diferença aqui nas células vegetais, eu tenho uma coisa chamada cloroplasto, né? Que eu não vou encontrar aqui numa célula animal, justamente porque, né? Porque isso aqui está associado a uma coisa chamada fotossíntese, tá? Então, a produção lá do alimento, né, com base na energia solar, então as plantas conseguem sintetizar lá o seu alimento, né, enquanto os animais aqui não o fazem, né. Então, tenho aí algumas, vamos dizer assim, algumas diferenças, né, mas a função das células, né, e o motivo pelo qual elas existem, de uma maneira geral, permanecem, né, os mesmos. Elas são unidades menores aí que compõem esses seres, né, que são pluricelulares, né. Então, no caso de uma árvore, né, pluricelular, no caso aí de uma árvore, sei lá, uma araucária, um cedro, né, uma abracatinga, essas, né, populares aí que se tem por aqui, vamos, o professor está usando de exemplo, né, em contrapartida existem, né, cianobactérias aí que fazem fotossíntese e só tem uma célula, e é tudo que elas são, tá, algas aí unicelulares, né, assim como existem seres, né, então que tem uma única célula, que possui uma célula, né, similar a uma célula animal, como por exemplo protozoários que causam aí algumas doenças, né, mas que não são considerados animais, né, por quê? Porque para ser considerado um animal ele tem que ser pluricelular, essa é uma condição aí, né. Vale ressaltar sobre a membrana das células, tá, que é aquela parte ali, ó, que é essa parte que está aqui, ó, tá? Que é a membrana celular, ela é feita de lipídios, de gordura, tá? Então a gente diz que ela é uma bicamada de fosfolipídios, né? Porque ela tem duas camadas, né? Então fica as cabecinhas aqui, né? Voltadas tanto para o exterior e aqui para o interior da célula, né? Isso aqui é feito de gordura, essa parte que tem gordura, essa parte que tem gordura, né? Lipídios são gorduras. E aqui eu tenho proteínas aí associadas, né? Substâncias associadas a essa membrana. Algumas que não atravessam a membrana e outras que atravessam a membrana, tá? E aí o que acontece? Vocês já perceberam naquelas experiências que a gente fez há muito tempo atrás que o óleo não se mistura com a água, certo? Que ele vai ficar por cima lá da água. Se você colocar óleo e água em um copo, ele não se mistura, tá? Então o que vai acontecer? Nada é por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. Quando eu penso nesses lipídios aqui, nessa gordura, né? E eu penso que dentro do meu corpo tem muita água e essa água conduz ali nutrientes, né? Conduz muitas coisas que são importantes para a nossa manutenção aí da vida e do nosso organismo e da homeostase, né? Que a gente chama que é o equilíbrio interno, né, do nosso corpo. Então, se isso aqui é feito de gordura, isso aqui, vamos supor, está fora da célula. E aqui eu tenho água que vai tentar, talvez, entrar na minha célula. Se entrar muita água dentro da célula, ela vai inchar e vai estourar, né? Vai fazer uma lise celular, vai morrer. E eu vou ter problema. Então, como a água não se mistura com a gordura, automaticamente essa gordura impede, né? Que a água passe e com a água outros componentes, né? Que talvez não sejam desejáveis naquele momento. Em contrapartida, eu preciso ter uma certa quantidade de líquidos dentro da célula, né, para que ela mantenha estrutura e para que ela mantenha uma forma. Então, automaticamente, esses líquidos não podem querer sair para o exterior ali, porque senão a célula vai murchar e vai morrer também. Né? Então, essa gordura que está aqui impede que o líquido saia, e essa que está aqui impede que líquido e algumas coisas que não são desejáveis entrem, né? Por que a gente fala que essa membrana plasmática que ela é um mosaico fluido, né? Porque ela fica, né? Ela está em constante movimento, essa gordura que ela é fluida, né? E aí, professor, mas como que entra então essa água, né? Entra outras substâncias que são importantes por meio dessas proteínas aqui, né? Que a gente chama de proteínas carreadoras, né? As transmembranas aí, né? Então tem proteínas aí que formam canais, né? Que facilitam a entrada de substâncias que eu quero, né? Ou saída de substâncias aí da nossa célula, tá? Então nada é por acaso aí, tudo tem uma razão de ser. Na atividade de vocês, tem uma pergunta bem tranquila, tá? Que é referente aí à teoria celular, o professor falou bastante, né? O que é essa teoria celular? E eu quero que vocês façam um desenho das estruturas de uma célula, tá? Então isso aí tem bem tranquilo lá no livro, o professor vai mandar foto no grupo, também o pessoal que tem mais acesso aí pode estar pesquisando, pode estar olhando, só identifiquem, né, se você desenhar uma célula animal, se ela é um animal, se ela é uma vegetal, tá? Então, atividade bem tranquila aí, tá? Nessa parte aqui, o professor não vai comentar com vocês hoje, tá?
Na próxima aula aí a gente vai aprofundar um pouquinho nas organelas, tá? Especificamente, não quero sobrecarregar muito nessa situação aqui, tá? Então a gente vai ver aí mais detalhado a função aí de cada uma delas, tá? O que elas fazem, o que elas não fazem, qual que é a importância de cada uma delas, tá? Então, dito isso aí, o professor, então, abre aí para as perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Joey, tem alguma pergunta? Entendeu tudo? Nicole Cruz, Raul, Ana Vitória, Isaías, tudo certo? Tranquilo? Então tá, qualquer coisa, né, fique à vontade aí para mandar mensagem e perguntar. O professor ajuda vocês aí na resolução das atividades, tá? Ainda continua gravando, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aí fique à vontade. Não passe vontade de perguntar. Não, então tá. A atividade de vocês, já vou colocar ali no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida é só chamar.